Catadores de Concha, capítulo 5, Henk, parte 3. Após o funeral, ela e Doris tinham passado uns dias retirando de Cardicantage os pertences do pai falecido. Em seguida, retornando a Londres e as pressionantes responsabilidades de ser esposa e mãe. Desde então, nunca mais voltara lá. Sentir a vontade de voltar, irei com as crianças nas férias, dizia para si mesma, ou levá-las para brincar nas praias onde brinquei, para vagar pelas charnecas e procurar flores silvestres, só que isso jamais aconteceu. Por que não tinha ido? O que acontecera com os anos escoando-se velozmente daquela maneira, como água fluindo rápida por baixo do rio de uma ponte? As oportunidades tinham surgido e desaparecido, porém ela nunca as aproveitara, principalmente por não haver tempo ou dinheiro para as passagens de trem. Vivia ocupada demais dirigindo o casarão, as voltas com os inquilinos, criando os filhos, as voltas com Ambrose. Mantivera Cardicantage durante anos, recusando-se a vender a casa, recusando-se a admitir para si mesma que nunca voltaria lá. Durante anos, através de um agente, ela fora alugada a uma variedade enorme de inquilinos e por todo esse tempo Penélope dizia a si mesma que um dia, a qualquer momento, haveria de voltar. Levaria os filhos e mostraria a eles a quadrada Casa Branca na colina, seu jardim secreto, escondido atrás da sebe alta, com vista para a baía e para o farol. Isso continuou até que um dia, quando estava no pior aperto financeiro, soube pelo agente que um casal idoso tinha ido ver a casa e desejava comprá-la, a fim de nela residir pelo resto da vida. Além de idoso, o casal era muito rico, lutando para manter a cabeça tona d'água, com 3 filhos para educar e um marido instável para sustentar. Ela não teve alternativa, senão aceitar a popuda oferta e, finalmente, Cardicantage foi vendida. Depois disso, Penélope não pensou mais em voltar a Cornualha. Ao vender a casa da rua Oakley, fez correr alguns rumores sobre voltar a morar lá, imaginando-se em um chalé de granito com uma palmeira no jardim. Mas Nancy discordara de sua ideia, e no fim das contas, talvez tivesse sido melhor assim. Além do mais, para fazer justiça a Nancy, assim que Penélope pousara os olhos em Pomodoro-Stadt, adivinhara que não desejaria viver em outro lugar. Só que, ainda assim, seria agradável se, apenas uma vez, antes de finalmente espichar as canelas e morrer, pudesse voltar a Portcaris. Ficaria hospedada na casa de Doris. Talvez Olivia a acompanhasse. Olivia entrou com Alfa Sud pelos portões abertos. Dirigiu através do cascalho rangente. Passou pelo vacilante galpão de madeira, que cumpria seu dever como garagem e depósito de ferramentas. E rodou até os fundos de Pomodoro-Stadt. A porta frontal, com vidraças até metade, dava para uma varanda ladrilhada. Ali eram pendurados casacos e capas. Uma coleção de chapéus enfeitava a pontuda galhada da cabeça empalhada de um servo, comida pelas traças. E, de um porta-guarda-chuvas em porcelana azul e branca, brotavam guarda-chuvas, bengalas e 1 ou 2 antigos tacos de golfe. Da varanda, ela entrou diretamente para a cozinha, que borbulhava de calor e odores, entre eles um cheiro de carne assada que dava água na boca. Mama? Não houve resposta. Olivia cruzou a cozinha e passou para a estufa, de onde imediatamente avistou a mãe, parada, no extremo do gramado, como que em estado de transe, segurando uma cesta de vime vazia e equilibrada em uma anca. A brisa leve agitando e desordenando seus cabelos. Abriu a porta para o jardim e saiu para a claridade viva e cortante do sol. Olá! Penélope sobressaltou-se ligeiramente, viu a filha e em seguida começou a cruzar o gramado, a fim de recebê-la. Querida! Olivia não a vira desde que ela adoecera e agora prescrutava intensamente, procurando algum indício de mudança e temendo encontrá-lo. Entretanto, excetuando-se o fato de sua mãe parecer um pouco mais magra, ela dava a impressão de estar em boa saúde, com as faces coradas e a costumeira vivacidade juvenil que as pernas compridas imprimiam as passadas. Desejou não ter de apagar a felicidade do rosto de sua mãe ao contar-lhe que Cosmo estava morto.
Ocorreu-lhe então que as pessoas permaneciam vivas até que alguém anunciava que haviam morrido. Talvez fosse uma lástima que uns contassem aos outros alguma coisa. Olivia, que bom ver você. O que fazia parada lá adiante, com uma cesta vazia de roupas lavadas? Nada. Apenas estava parada e olhando. Que dia maravilhoso. Fizeram uma boa viagem? Olhou sobre o ombro da filha. Onde está seu amigo? Ficou no pub para comprar-lhe um presente. Ele não precisava fazer isso. Penélope passou ao lado de Olivia e entrou, limpando maquinalmente os sapatos no capacho. Olivia seguiu, fechando a porta atrás dela. A estufa tinha o piso forrado em pedra. Era mobiliada com cadeiras de vime e banquetas, além de um monte de almofadas em cretone desbotado. Também era bastante aquecida, verdejante de folhagens e vasos de plantas impregnadas com fragrâncias de frésias, das quais havia uma abundância, que eram a flor predileta de Penélope. Ele mostrou ter consideração. Olivia deixou sua bolsa sobre a mesa de pinho estriado. Tenho uma coisa para dizer a você. Penélope colocou a cesta ao lado da bolsa de Olivia e se virou para encarar a filha. Lentamente o sorriso desapareceu. Seus belos olhos escuros ficaram circunspectos, mas a voz soou firme e forte, como sempre, ao falar. Você está branca como um fantasma, Olivia. Olivia ganhou coragem com isso. Eu sei, respondeu. Só fiquei sabendo esta manhã. Lamento, mas a notícia é triste. Cosmos morreu. Cosmos? Cosmos Hamilton? Morreu? Antônio ligou para mim, de Ibiza. Cosmos? Repetiu ela, com o rosto tomado pelo mais profundo pesar e angústia. Mal posso acreditar. Aquele estimado homem? Não chorou, como Olivia já esperava. Penélope nunca chorava. Em toda a sua vida, Olivia jamais a vira chorar. Entretanto, a cor lhe fugira das faces e instintivamente, como que apenas aquietando um coração disparado, ela levou a mão ao peito. Aquele estimado, tão estimado homem. Oh, minha querida, eu sinto tanto. Vocês significavam muito um para o outro. Sente-se bem? Você está bem? Eu tinha medo de lhe contar. Apenas fiquei chocada. Tão de repente, sua mão procurou uma cadeira, encontrou-a, e ela se deixou arriar lentamente no assento. Olivia alarmou-se. Mama, que tolice. Sinto-me apenas um tanto esquisita. Que tal um conhaque? Penélope sorriu francamente, com os olhos fechados. É uma brilhante ideia. Vou buscar. Sei onde está. Olivia empurrou uma banqueta para adiante. Vamos, coloque os pés aqui em cima. Fique quietinha aí, não demoro. A garrafa de conhaque ficava no aparador da sala de refeições. Olivia apanhou-a e a levou para a cozinha. Depois tirou copos do armário e despejou neles 2 generosas doses medicinais. Sua mão tremia, a garrafa tilitou contra o copo. Algumas gotas salpicaram a superfície da mesa, porém não importava, nada importava, exceto mama e seu coração frágil. Não a deixe ter outro ataque. Oh, meu Deus, meu querido Deus, não a deixe ter outro ataque. Apanhando os 2 copos, ela os levou para a estufa. Tome, aqui está. Colocou o copo na mão da mãe. Bebericaram em silêncio. O conhaque puro aqueceu e confortou. Apenas uns 2 goles, Penélope esboçou um pálido sorriso. Sabe que uma das fragilidades da velhice está em precisar tanto de um drink como agora? Está muito enganada. Eu também precisei de um. Minha pobre querida. Penélope bebeu mais um gole. A cor retornava às suas faces. Muito bem, disse. Agora, conte-me tudo de novo. Olivia assim fez, porém não havia muito a dizer. Quando se calou, Penélope disse, não como uma pergunta, mas ratificando um fato. Você o amava, não é mesmo? Sim, amei. Naquele ano, ele se tornou parte de mim. Ele me mudou, como nenhuma outra pessoa chegou a mudar. Devia ter se casado com ele. Era o que Cosmos queria. Mas eu não podia, mamãe, não podia. Eu gostaria que tivesse casado. Não vale assim. Sinto-me melhor como estou. Penélope concordou, compreendendo, aceitando. E Antônia? O que vai ser dela? Pobre criança. Estava lá quando tudo aconteceu? Estava. O que ela fará agora? Vai ficar em Ibiza? Não. Ela não pode ficar lá. A casa nunca pertenceu a Cosmos. Antônia não tem onde morar. Sua mãe tornou-a casar e mora no norte. E não acho que haja muito dinheiro. E o que ela irá fazer?
Está voltando para a Inglaterra. Chega semana que vem, virá para Londres. Vai ficar comigo um dia ou dois. Disse que precisava arranjar um emprego. Oh, mas ela é tão jovem. Que idade tem agora? 18 anos. Não é mais uma criança. Era uma criança tão adorável. Você gostaria de revê-la? Mais do que tudo. Olivia tomou outro gole de conhaque. A bebida queimou sua garganta, esquentou-lhe o estômago, encheu-a de força e coragem. Você a deixaria ficar aqui, morando em sua companhia por uns 2 meses? Por que pergunta isso? Por vários motivos. Porque acho que Antônia precisará de algum tempo para se refazer e decidir o que será de sua vida. E porque Nancy está em cima de mim, insistindo em que os médicos acham que você não deveria ficar sozinha após seu ataque de coração. Tudo foi dito francamente, da maneira como ela sempre falava com a mãe, com sinceridade, sem circunlóquio. Era uma das características que tornava tão satisfatório o relacionamento das duas. Um dos motivos pelos quais, mesmo nas mais tensas circunstâncias, elas nunca brigavam. O que os médicos dizem é pura tolice, replicou Penélope, com vigor, pois o conhaque também a aquecera. Eu também acho, mas Nancy pensa diferente. E enquanto não houver alguém aqui com você, ela não vai largar o telefone. Então, compreenda, concordando em Antônia fique, também estará me prestando um favor. Você vai gostar, não acha? Naqueles meses em Ibiza, as duas não pararam de dar risadinhas juntas. Ela lhe fará companhia e você poderá ajudá-la a atravessar essa fase difícil em sua vida. Ainda assim, Penélope vacilava. Aqui não seria terrivelmente monótono para ela? Não leva uma vida muito excitante e aos 18 anos ela pode ter se transformado em uma mocinha sofisticada. Ela não me pareceu sofisticada. Dava a impressão de ser apenas como era antes. E, se estiver ansiosa por luzes brilhantes, discotecas e amizades, poderemos apresentá-la a Noel. Deus nos livre, pensou Penélope, sem nada dizer, entretanto. Quando ela virá? Pretende chegar a Londres na terça-feira e eu poderia trazê-la no próximo fim de semana. Ficou olhando ansiosamente para a mãe, desejando que ela concordasse com o plano. Penélope, no entanto, se calara e parecia pensar em algo muito diferente, porque uma impressão divertida surgiu em seu rosto e, de repente, os olhos se encheram de riso. Qual é a piada? Subitamente recordei aquela praia onde Antônia aprendeu a praticar o windsurf. Havia todos aqueles corpos estendidos por ali, tostados, como arenque defumados, e aquelas senhoras idosas de seios murchos e pendurados. Que espetáculo! Lembra-se de como a gente ria? Jamais esquecerei. Que tempos felizes foram aqueles. Sim, os mais felizes. Ela pode vir? Vir? Se ela quiser, é claro que pode. Pelo tempo que desejar. Será bom para mim. Eu me sentirei jovem outra vez. Assim, quando o Hank apareceu, a crise terminara. A sugestão de Olivia fora aceita, o pesar, o choque, a tristeza, pelo momento, ficaram postos de lado. A vida continuava, e estimulada e consolada pelo conhaque e a companhia da mãe, Olivia se sentiu novamente capaz de enfrentar a situação. Quando a sineta tocou, levantou-se depressa e cruzou a cozinha para receber Hank. Ele viera com uma sacola de papel manilha que entregou a Penélope ao ser apresentado. Colocando a sacola sobre a mesa e sendo uma daquelas pessoas a quem, de fato, vale a pena dar-se presentes, ela abriu imediatamente. As 2 garrafas foram desembrulhadas e seu papel de seda, e o prazer que ela mostrou foi gratificante. Chateau Latour Grand Cru. Oh, que homem gentil! Não me diga que convenceu o Sr. Hodgkins do Sudley Arms a desfazer-se deles. Como me disse Olivia, tão logo ele soube para quem eram, mal se conteve para apanhá-los. Nunca soube que ele guardava coisa assim em sua adega. As maravilhas nunca cessam. Obrigada, muitíssimo obrigada. Poderíamos bebê-los ao almoço, apenas já abri um vinho. Guarde estes para uma comemoração, sugeriu ele. Sim, farei isso. Penélope colocou as garrafas sobre o aparador enquanto Hank tirava sobretudo. Olivia o pendurou na varanda, ao lado de outros agasalhos surrados, e então passaram todos para a sala de visita. Não era um aposento amplo, de maneira que Olivia sempre se surpreendia ao ver a quantidade de pertences, os mais pessoais e preciosos que sua mãe conseguira reunir ali dentro. Antigos sofás e poltronas favoritos, forrados em pano de colchão, cobertos com vistosas colchas indianas e salpicados de almofadas em tapeçaria. A secretária, aberta como sempre, apinhada de contas e cartas antigas. A mesa de costura,
abajures e tapetes inestimáveis estendidos sobre os carpetes de crina. Havia livros e quadros por toda parte. Ânforas de porcelana com motivos decorativos e cheias de flores secas. Fotos, bibelôs e pequenos objetos de prata cobriam cada superfície horizontal. Além de revistas, jornais, catálogos de sementes e uma peça embolada de tricô por terminar, espalhados ao acaso. Todos os entusiasmados da ocupada vida daquela mulher estavam encerrados dentro de suas quatro paredes. Entretanto, como costumava acontecer, sempre que uma pessoa a via pela primeira vez, a atenção de Hank foi imediatamente atraída para o quadro que prendia acima da enorme lareira aberta. Devia medir 1,5 metros por 1 e dominava toda a sala, os catadores de conchas. Olivia sabia que jamais se cansaria do quadro, mesmo tendo convivido com ele a maior parte de sua vida. O impacto atingia a pessoa como uma rajada de ar frio e salitrato. O céu ventoso, com nuvens que corriam, o mar encapelando-se em ondas coroadas de espuma alva, que se vinham quebrar com estrondo sobre a praia. As rosas e cinzas sutis da areia, poças rasas deixadas pela maré alta, cintilando com translúcidos reflexos da luz do sol, e as figuras das 3 crianças agrupadas a um canto da tela. 2 meninas com chapéu de palha, os vestidos apanhados para cima, e um menino. Todas de pernas bronzeadas, descalços e absorvidos pelo conteúdo de um pequeno balde escarlate. Por um momento, ele parecia não encontrar palavras. Que grande quadro! Também acha? Penélope sorriu radiosa para ele, com seu costumeiro e orgulhoso prazer. Meu bem mais precioso. Pelo amor de Deus, ele procurou assinatura. Quem o pintou? Meu pai, Lawrence Stern. Lawrence Stern era seu pai? Olivia, você não me contou isso. Preferi que minha mãe lhe contasse. Ela é muito mais entendida nisso do que eu. Eu pensei que ele fosse, entendam, um pré-rafaelita. Penélope sentiu e foi. Isso aqui é mais a obra de um impressionista. Eu sei. É interessante, não? Quando foi pintado? Por volta de 1927. Seu estúdio ficava na praia ao norte, em Port Carys, e pintou o quadro da janela desse estúdio. Tem o nome de Catadores de Concha. E eu sou a menininha da esquerda. E por que o estilo dele é tão diferente? Penélope deu de ombros. Por vários motivos. Qualquer pintor precisa mudar, passar por fases. Caso contrário, perderia todo o valor. Além do mais, a essa altura ele começava a ter artrite nas mãos e não era mais fisicamente capaz de produzir aquele trabalho fino, detalhado e meticuloso. Que idade tinha então? Em 1927, imagino que 62. Foi pai muito idoso, só se casou aos 55 anos. A senhora possui outras obras dele? Hank olhou em volta, examinando as paredes tomadas por quadros, como em uma exposição. Aqui não, respondeu Penélope. Em sua maioria, estes foram presentes de colegas seus. Tenho 2 painéis inacabados, porém estão pendurados no patamar da escada. Foram o último trabalho dele, mas então ficara tão atacado pela artrite que mal podia segurar o pincel. Por isso é que nunca os terminou. Artrite, que lástima! Sim, foi muito triste. Entretanto, ele sabia bem como enfrentar isso, de uma maneira bastante filosófica. Costumava dizer, em compensação, divertir-me um bocado. E não pensava mais naquilo. De qualquer modo, acredito que tenha sido muito frustrante para ele. Muito depois de deixar de pintar, ainda mantinha o estúdio. Quando ficava deprimido ou tinha o que chamava de um cão negro no ombro, voltava ao estúdio e ficava lá, na janela, contemplando a praia e o mar. Você se lembra dele? Perguntou Hank a Olivia. Ela negou com a cabeça. Não. Quando nasci, meu avô já era falecido. Entretanto, minha irmã Nancy nasceu na casa dele, em Port Carys. Ainda possuem a casa lá? Não, disse Penélope com tristeza. Finalmente teve que ser vendida. A senhora nunca voltou lá? Há 40 anos que não vou lá. Curioso, ainda esta manhã eu pensava que deveria voltar, ver tudo aquilo novamente. Ela olhou para Olivia. Por que não vai comigo? Apenas por uma semana, poderíamos ficar em casa de Doris. Apanhada desprevenida, Olivia hesitou. Eu não sei.
Poderíamos ir em qualquer época. Penélope mordeu o lábio. Ora, que tolice a minha. É claro que você não pode tomar decisões de um momento para o outro. Oh, mama, eu sinto muito, mas será um pouco difícil. Só tirei férias no verão e estou querendo ir à Grécia com amigos. Eles têm uma vila e um iate. Não era a verdade exata, já que os planos ainda estavam em andamento. Porém, as férias eram demasiado preciosas e ela ansiava pelo sol. No entanto, mal as palavras lhe saíram da boca, sentiu-se tomada de culpa, pois notou o momentâneo desapontamento que curvou o rosto da mãe, embora prontamente substituído por um sorriso de compreensão. É claro, eu devia ter pensado nisso, enfim, foi apenas uma ideia que tive. Afinal, para ir lá, não preciso de companhia. É uma longa viagem de carro para você ir sozinha. Posso perfeitamente ir de trem. Convide Lala Friedman. Ela adoraria uma viagem a Cornualha. Lala? Nem me lembrei dela. Bem, veremos. Mudando de assunto, Penélope se virou para Henk. Ora, aqui estamos nós tagarelando e este pobre homem nem mesmo bebeu alguma coisa. O que desejaria? Foi um almoço demorado, ocioso, delicioso, enquanto consumiam o terro-lobo róseo e assado, que Hank se ofereceu gentilmente para trinchar, as verduras frescas e suculentas, o caldo de raiz forte, o pudim, o Yorkshire e o expresso molho ferrugem. Penélope o bombardeou de perguntas sobre a América, sobre seu lar, esposa e filhos. Olivia bem sabia, enquanto contornava a mesa servindo vinho, que não era por sentir que deveria ser polida e manter uma conversa, mas porque sentia legítimo interesse. A paixão de Penélope eram as pessoas, em particular quando vindas de terras estrangeiras, e ainda mais particularmente se tivessem personalidade e fossem fascinantes. Você mora em Dalton, Geórgia? Não posso imaginar como seja Dalton, Geórgia. Vive em um apartamento ou tem uma casa com jardim? Tenho uma casa e também um jardim, mas lá o chamamos de pátio. Imagino que em semelhante clima consigam plantar praticamente tudo, não? Lamento. Mas não sei muito a respeito. Emprego um paisagista que mantém o lugar em ordem. Tenho que admitir que nem mesmo aparo a minha grama. Faz sentido. Não tem de que se envergonhar. E a senhora? Mama nunca precisou de ajudantes, disse Olivia. Tudo que você vê, além da janela, é criação exclusiva dela. Hank ficou incrédulo. Não posso acreditar. Em primeiro lugar, é trabalho demais. Penélope riu. Não devia ficar tão espantado. Para mim, não é uma tarefa enfadonha, mas um tremendo prazer. Por outro lado, a gente não pode continuar indefinidamente e, portanto, na manhã de segunda-feira, rufem os tambores e soem os clarins, porque começa a empregar um jardineiro. Olivia ficou de queixo caído. É mesmo? De verdade? Eu lhe disse que ia procurar alguém por aí. Sim, mas não acreditei que fosse mesmo. Há uma boa firma em Pudley, chama-se Alto Garden, que não me parece um nome muito imaginativo, porém não vem ao caso. Eles me mandarão um rapaz, 3 dias por semana, naturalmente para o trabalho pesado de cavar a terra, mas se ele for jeitoso, conseguirei que façam também outras coisas para mim. Para serrar toras e empilhar carvão. De qualquer modo, ainda não verei como será. Se me mandarem um sujeito preguiçoso e muito caro, posso desfazer o acordo sem perda de tempo. Muito bem, Hank, sirva-se de mais carne. O lauto almoço consumiu a maior parte da tarde. Quando finalmente se levantaram da mesa, eram quase 4 horas. Olivia ofereceu-se para lavar os pratos, mas sua mãe não permitiu. E, em vez disso, todos vestiram os casacos e saíram ao jardim para um pouco de ar fresco. Perambularam de um lado para o outro, inspecionando coisas. Hank ajudou Penélope a atar um galho de clematite para que crescesse ereto. Olivia encontrou uma moita de acônitos debaixo de uma das macieiras e colheu para si um pequeno punhado que levaria para Londres. Chegado o momento das despedidas, Hank beijou Penélope. Não posso agradecer-lhe o suficiente. Foi tudo maravilhoso. Você precisa voltar aqui, talvez um dia, quem sabe. Quando volta, América? Amanhã cedo. Uma visita muito rápida. Que pena. Enfim, tive um grande prazer em conhecê-lo. Eu também. Foi uma satisfação conhecê-la. Ele caminhou para o carro e manteve a porta aberta, a fim de que Olivia entrasse. Adeus, mama. Oh, minha querida. As duas abraçaram-se. Sinto muito sobre Cosmos, mas não deve ficar triste. Seja agradecida por ter passado aqueles meses com ele. Não fique olhando para trás. Não se lamente. Olivia forçou um sorriso. Certo, não me lamento.
E, a menos que avise o contrário, estarei à sua espera no próximo fim de semana com Antônia. Eu ligo para você. Adeus, minha querida. Eles partiram. Ela se fora. Olivia em seu belo casaco castanho, com a gola de pele erguida para aquecer as orelhas, e o pequeno ramo de acônito apertado na mão, como uma criança. Penélope entristeceu-se por ela. Seus filhos nunca deixavam de ser crianças. Mesmo tendo ela 38 anos e sendo uma vitoriosa profissional, suporta-se tudo o que fere, mas é insuportável ver-se um filho sofrendo. Seu coração foi com Olivia, rodando para Londres. Seu corpo, no entanto, agora cansado, exaurido pelas atividades do dia, conduziu-a lentamente para dentro de casa. Na manhã seguinte, Penélope continuou sentindo-se cansada e indolente. Acordou deprimida, sem saber o motivo, mas então recordou o Cosmos. Chovia, e como não esperasse visitas para o almoço domingueiro,